Capítulo 1 do livro Marcelo Maricel, Moiras tecem. As tecelãs tecem um destino alheio. Cloto, Láquesis, Atropos esperam. Como diretoras estão a afiar o drama do mundo. Quem ousará criar, viver, sentir, sonhar? Quando, enfim, um bravo ser há de lhes libertar? O dia 6 de julho de 2011 pode ter sido um dia comum para muitas pessoas, mas certamente não para Marcelo. Puxa, que dia intenso e memorável, totalmente incomum. Marcelo teve seu primeiro contato com Deus. Não foi o dia de sua conversão, e ele tampouco presenciou um milagre diferente do milagre de estar vivo. Na verdade, ele foi encontrado por Deus, um Deus chifrudo com patas de cabrito do panteão grego, chamado Pan. Pan, de tão feio que era, fora rejeitado e abandonado pela sua própria mãe, o que o levou a viver nos bosques. Sua maior diversão sempre foi assustar os desavisados que passavam por lá. Amante da perseguição, jamais recusava um convite para qualquer orgia. Já Marcelo nunca fora rejeitado por seus pais. Tinham sim suas desavenças, mas nunca o abandonaram. Diferente de Pan, ele era um homem atraente. Nunca precisou perseguir mulher nenhuma. Quanto à parte das orgias, bem, nisso eles até que eram parecidos. Fato é, aí estava Marcelo, cheirando a suor e vômito, com alguns ferimentos leves na cabeça, cotovelo e mãos. Confuso. Seus olhos castanhos vidrados, imóveis, refletiam um misto de ausência, confusão e terror intenso. Eu dizia: calma, Marcelo, mas ele não me ouvia. Em sua mente havia uma bagunça total, como se tivesse sido assaltado em sua própria casa. Os móveis fora de lugar, sem saber o que aconteceu e o que mais se pode esperar. Algumas vozes o cobravam, outras o acusavam de incompetente e louco. A pequena parte de sua consciência habitual observava tudo com grande temor, qual criança assustada. Sua noiva o levara até lá. Eles praticamente moravam juntos em um apartamento muito bem decorado no bairro de Moema, zona sul de São Paulo. Marcelo há um tempo vinha se comportando de forma estranha, sobressaltado. É certo que calmo ele nunca havia sido, mas agitado daquela forma também não. Por sorte, Adriana conseguiu conduzi-lo à clínica, e lá estava ele, como eu dizia, em uma clínica psiquiátrica particular tradicional de São Paulo. Que bom que ele podia pagar por isso. Trabalhava muito para poder ter essas facilidades. Os médicos levantaram a hipótese de um ataque de pânico, mas também não descartaram uma dissociação esquizofrênica. Difícil diagnosticar tão rapidamente, ainda mais com a quantidade de drogas que Marcelo vinha ingerindo nos últimos tempos. O paciente agora dormia e não conseguiria de forma nenhuma participar da importante reunião para a qual tinha se preparado tanto. Só pensava nisso nos últimos meses. Não tinha tempo para mais nada, para mais ninguém. Pouco falava com Adriana. Ela falava e ele não escutava. Fingia que prestava atenção, ela fingia que acreditava e estava tudo certo. Também não escutava a mim. Tentei falar-lhe algumas vezes, em vão. Se bem que ele parou de me escutar há muito tempo antes desse período. Parece até que Pan escolheu de propósito o dia do encontro com Marcelo. Ah, ele realmente gosta de uma brincadeira. Trocou os antigos arbustos dos bosques pelos prédios da Zona Sul e surpreendeu o moço em uma quarta-feira antes da reunião. Uma pena vê-la assim. Senhora Adriana, disse o médico já grisalho com olhos que brilhavam intensamente. Senhora não, por favor, sou muito nova para isso, replicou a noiva com um olhar penetrante. Adriana era uma moça de estatura mediana, originalmente morena, loira por opção,
com corpo escultural, religiosamente conquistados em horas e mais horas em dias, meses e anos de dedicação à academia. Por onde passava, todos os olhares eram para ela. Seu noivo e o psiquiatra não foram exceções a essa regra. "Tá certo", disse o médico, sorrindo ligeiramente com o lado esquerdo da boca. "Você pode me dizer como esse episódio com Marcelo começou?" "Claro, foi assustador, doutor. Cheguei no apartamento e encontrei ele caído no chão. Ele estava gelado, suando e tremendo. Já tinha bebido não sei quanto, não sei o que aconteceu. Parecia que não era ele que estava ali. Estava completamente alterado." "Ele enlouqueceu, doutor?" perguntou Adriana com lágrimas sinceras nos olhos. Tudo começou em 7 de janeiro de 1980. Elizabeth e Vitório encaminharam-se para a maternidade do bairro de Gianópolis e de lá saíram dias depois com o pequeno Marcelo Ramos Puccini, o pequeno, primeiro e único filho do casal. Um menino forte, saudável, que era a alegria dos pais naquela época. Vitório era filho de italianos, um homem alto, de poucas palavras e expressão austera, que bem lá no fundo tinha um coração generoso, visível apenas sob a lente de um microscópio de grande alcance. Seus pais sofreram muito com a imigração. Eram jovens estrangeiros, recém-casados, longe da família. Tiveram que enfrentar inúmeras adversidades para conseguir se estabelecer no interior de São Paulo. Conseguiram. Da forma deles, mas conseguiram. A mãe de Vitório, Dona Maria, aparentemente foi quem mais sofreu. Nunca conseguiu amar o Brasil de verdade, sempre permaneceu estrangeira. Seu coração se fechou, tamanha saudade que sentia da família, principalmente da sua mãe, que só foi voltar a ver anos mais tarde, quando a amada senhora estava prestes a partir. Maria tinha uma espécie de amargura de estimação, que era alimentada a cada dificuldade em colocar comida na mesa, a cada discussão com o marido, a cada verão insuportável para ela nessa terra absurdamente quente, a cada filho que nascia, 7 filhos vivos e alguns que não tiveram a mesma sorte. Ou azar, pensava ela. Vocês podem imaginar que tipo de infância teve Vitório. Não pense que ele entendia todos os motivos que levaram a mãe a ser como era. Não. Para ele, acostumado a ver uma mãe sempre irritada, que tinha palavras e mãos pesadas, era fácil concluir que não era amado. E foi essa impressão que levou por toda a sua vida. Dona Elizabeth era uma moça muito alegre, adorava dançar. Seus pais, Geraldo e Graça, eram brasileiros com ascendência portuguesa. Também tiveram uma infância difícil, sem muitos recursos. Às vezes tinham que usar a mesma roupa até rasgar. Coisas da vida. Seu Geraldo era um homem inteligente que logo conseguiu seu lugar como comerciante e aos poucos foi crescendo, gerando estabilidade, podendo comprar roupas para toda a família. Ele era um pai amoroso, um marido amoroso, um chefe amoroso e mais tarde se tornou um amante amoroso também, o que acabou abalando a confiança de Dona Graça e seus filhos. A mãe de Marcelo não conseguia entender por que o pai fazia isso. Seus pais se davam tão bem, pensava ela. Em decorrência disso, foi se distanciando do pai, pouco a pouco. Seu Geraldo sentiu profundamente o afastamento da filha. Afinal, ele podia não ser um marido exemplar, mas com certeza era um bom pai. Dona Elizabeth podia ter aproveitado mais o amor do pai se não tivesse assumido as dores da mãe. Mas a vida seguiu, como sempre segue.